Eu sou Helena Comete, professora de costura, e hoje a gente vai fazer uma peça linda. Eu vou fazer uma carteira. Eu vou fazer a carteira num tecidinho azul marinho estampadinho que eu tenho aqui, que é coisa fofinha. Olha que coisa mais lindinha isso, ó. Ó. É muito lindinho esses paninhos. Então vamos colocar um tecidinho, uma linha azul marinho, né, para combinar. Dá a impressão que a carteira vai ser muito pequenininha pelo pedaço aqui, né, de material, mas não é não. Ela vai ficar uma carteira até que bem, ó, ela vai ficar assim, desse tamanho. Esse material aqui, ele tem 20 por 21. 20 por 21. Então, você vai cortar dois pedacinhos de pano, ó, 20 por 21, ok? Um deles, somente um, você vai ou quiltar ou matelaçar. Olha só, eu fiz isso correndo aqui. Peguei um pedaço de estruturador piro, né, que eu coloquei aqui. Mas se você tiver aí manta acrílica, se você tiver R1, R2, pode utilizar que vai dar certinho, tá? Então, olha só, duas vezes de 20 por 21 e um pedaço de estruturador, que pode ser o que você tiver. Não precisa ser necessariamente esse que eu utilizei aqui, tá? Vou abaixar essa claridade aqui, aí diminuir um pouco, acho que tá bom, certo? Aí aqui, olha só, esse um pedacinho de 20 por 21, você vai pôr o estruturador então e vai ou quiltar ou matelaçar, certo? Para ficar assim meio grossinho, né? Com uma certa espessura, tá? E reserva, deixa aqui do ladinho, tá? Aí nós vamos trabalhar com as partes dos bolsinhos, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui dois tamanhos de bolsinho, tá? Vocês vão anotando aí, tá bom? Vão anotando. Aqui eu já falei a medida. 20 por 21. Duas medidas de 20 por 21. Aqui eu tenho dois tamanhos de bolsinhos diferentes. Vou falar o menor primeiro. Só que ele tá dobradinho, tá vendo? Olha só. É dobrado. Então, eu tenho que passar a medida dele inteirinho assim. Mas daí a gente vai trabalhar com ele dobradinho, tá? Então, anota, olha. Aqui ele tem 20 por 17. Então, duas medidas de 20 por 17. E a gente vai dobrar assim, ó. Aqui tem 17. Tem 17. Mas dobradinho, ele vai ficar com 8,5. Certo? Porque a gente vai dobrar. Então, 20 por 17, duas vezes. E aqui, 20 por 19. Também vai ser dobradinho, tá? 20 por 19. E ele dobradinho vai ficar com 9,5. Certo? Então, primeiro eu vou trabalhar aqui com o menorzinho. 20 por 17. Aqui eu vou colocar do lado de dentro, para isso aqui ficar bem durinho. Olha só, aqui eu tenho um TNT 40. É aquele fininho, tá? Ele é fininho mesmo. Não precisa ser mais grosso, não precisa. Se você tiver um mais grosso aí, não tem problema também, pode utilizar, tá? Mas não pode ser aquele grossão, tipo TNT 120, assim não, porque daí vai ficar muito grosso, tá?
Eu vou pegar esse TNT e vou colocar aqui no meio, ó. Só pra dar um volumezinho, pra ficar assim um pouco durinho. Firminho, né? Não vou colar nada, ele vai ficar assim mesmo, ó. Aí. Só que é tricoline de algodão, tá bom? Olha só, daí eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha em volta pra fixar. E aqui, nessa parte aqui, onde tá dobrado somente, eu vou passar uma costurinha também, ó. Isso aqui vai afirmar, vai deixar aqui a minha beirinha bem firminha, ó. Aí, a beirinha de TNT que ficou aqui, ó. A gente tira. É uma beirinha bem pequenininha. Olha só. Tá vendo? Fixei a volta toda, dobradinho. Ele deu uma firmeza por causa do TNT tá aqui dentro. Mesmo sendo um TNT fininho, ele dá uma firmeza, tá? Fiz um bolsinho, agora eu vou fazer o outro. Os 4 bolsinhos aqui eu vou fazer do mesmo jeito, certo? Ó, a gente coloca o TNT aqui no meio, só pra dar um reforcinho pro negócio ficar aqui durinho. Olha só, agora eu vou fazer os 2 bolsinhos maiores. Então, aqui eu coloquei o TNT dentro dos 4 bolsinhos, tá? Esses bolsinhos aqui é bolsinhos para cartão. Então, eu já vou começar a dividir eles certinho. Pronto, tudo limpinho já, né? Aí, então, eu tenho 2 maiores e 2 menores. Aí, eu pego um maior, ó. Toma cuidado para ficar a parte que tá dobrada para cima. Essa parte aqui, onde eu coloquei, enfiei o TNT, é a parte de baixo, tá? Então, essa parte dobradinha, deixa ela para cima. E pega um menorzinho, também do mesmo jeito, a parte dobradinha aqui pra cima, ó. Aí você coloca um em cima do outro, ó. Tá vendo? Aqui vai dar uma diferença de 1 centímetro, um menor e o outro maior, tá? Ó, 1 centímetro certinho. Aí aqui eu vou passar uma costurinha de segurança. E aqui do outro lado também. Aí já vou pegar o outro também, ó. É a mesma coisa. Partezinha dobrada pra cima. E aqui vamos passar a costurinha de segurança. Só pra unir. A carteira vai ficar lindinha, lindinha. Então, temos, ó, eram 4 partezinhas, acabou ficando 2, certo? Então,
aqui eu vou dividir isso aqui no meio, ó, pra me fazer a divisão dos cartões, ó. Vou marcar o meio aqui. E aqui eu vou marcar com o giz. Isso aqui é um pedacinho de giz de alfaiate, tá bom? Ó. Aqui eu vou marcar entradinha para 3 cartões. Minha reguinha tá aqui. Então, aqui eu marquei o meio, certo? Então, eu quero 3 para um lado e 3 para o outro, porque onde eu vou colocar o cartão aqui no meio, então, eu deixei um cartão aqui para mim, ó, para mim medir, ó, esse do meio aqui, eu quero ele com 6 centímetros, esse do meio, ele tem que ser com 6 centímetros para ficar na medida certinha. Então, eu vou colocar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Aqui embaixo a mesma coisa. Vem ali, ó, 3 para um lado e 3 para o outro. Aí, eu vou traçar aqui um risquinho. E aqui também. Já vou mostrar certinho para você entender. Olha só. Ó. Por que que eu marquei o meio? Porque é mais fácil marcar o do meio primeiro. O que sobrar nas laterais, ó, esse daqui e esse aqui da lateral, a gente precisa da margem de costura, certo? Esse aqui do meio, ele é um pouquinho menor porque ele não precisa de margem de costura. O bolsinho aqui do meio, ó. Tá vendo? Ó, eu vou enfiar ele aqui. E não vai precisar de margem de costura. Mas os das laterais precisa, tá? Então, 3 centímetros para um lado, a partir do meio, tá? 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro. Faz um risquinho, tá? Aí, aqui nas laterais, a gente não precisa riscar mais nada. Não precisa riscar mais nada, porque já tá com margem de costura aqui, a sobra certinha, tá bom? Aí, eu venho aqui e vou passar a costurinha. E aqui também. Olha só, tá vendo? Já passei a costurinha aqui e olha só, o cartão entra bonitinho, ó lá, tá? Esse daqui ele tá chegando até o final, mas depois ele não vai chegar, porque aqui tem margem de costura também. Então, conforme a gente coloca o cartão, ele vai ficar assim com a beirinha pra fora, que dê pra gente puxar ele, ó. Tá? Vai ficar assim, bonitinho, ok? Vou fazer isso aqui no outro também. Ó, mesma coisa, vou marcar o meinho. É uma carteira bem simples e fácil de fazer. Só que ela fica bonitinha, tá? Vou colocar botão imantado, tá? Um botãozinho imantado pra ficar bem acabadinha, bem bonitinha. Olha aí, de novo. Marquei o meio. Aí, pega a régua. Ó, pega a régua, vem aqui. 3 centímetros, então a gente vai colocar. Vamos de novo. 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro lado. Aqui embaixo a mesma coisa.
vamos lá, ó. Vamos de novo aqui, então. Aí já vamos fechar aqui o outro lado. E você pode fazer... Eu tô fazendo em tecido, certo? Eu tenho tanta estampa em tricoline aqui. Tanta estampa. Eu sou apaixonada pelos meus tecidos. Eu tenho que voltar a usar porque eu uso muito pouco, tá? Ano passado, eu cortei quase 20 mil máscaras. Eu fiz um infesto grande. Fiz um infesto bem grande. Usei muito dos meus tecidos. E fizemos tudo. Tudo, as 20 mil máscaras. Mas ainda tem muito tecido aí. Aí eu tô fazendo, ó, tô fazendo ela em tecido, mas você pode fazer em sintético também, viu? Ó, tá vendo aqui do lado, ó? Ó, aqui do lado já vai ficar a margem de costura. Tá vendo? Olha aqui, ó, espacinho. Aí aqui no meio, ó, entra aqui, tranquilo. Aí aqui do lado, tamo aqui do outro, ó, tá vendo? Cartão e medida padrão, né? Os cartões são todos iguais. E aqui também fica a margem de costura aqui bem tranquilo, tá certo? Então, pode fazer nessa medidinha com toda tranquilidade que vai dar certo.